1500, Pedro Álvares Cabral está navegando em direção às Índias, como parte da gloriosa empreitada lusitana pela Rota das Especiarias. Mas algo acontece. Talvez o vento mude, talvez o capitão ache que o mapa está ao contrário, ou talvez ele apenas decida virar o navio e voltar para casa porque esqueceu o carregador do astrolábio. Seja como for, ele não encontra o que hoje conhecemos como Brasil. Nenhuma carta de Pero Vaz de Caminha, nenhum pau-brasil, nenhuma missa com o Frei Henrique. Nada, absolutamente nada. E se Portugal nunca tivesse descoberto o Brasil? E se nenhuma caravela atracasse por aqui? Nada de colônia, capitanias hereditárias, nem aula de história com Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral. O que seria deste imenso território tropical sem o toque de um império europeu? Bem, prepare-se, porque a borboleta do efeito borboleta acabou de bater as asas com força. Primeiramente, precisamos lembrar que em 1500, o território que viria a se chamar Brasil já era habitado por cerca de 5 milhões de indígenas, distribuídos em centenas de etnias, culturas, idiomas e modos de vida. Sem a colonização portuguesa, essas sociedades nativas seguiriam seus cursos históricos de forma independente, criando civilizações que talvez rivalizassem com as astecas ou os incas em complexidade. Imagine só, uma confederação tupinambá dominando o litoral atlântico, navegando em canoas com velas de algodão, fazendo alianças com povos do interior e criando um sistema de trocas comerciais que cobriria toda a América do Sul. A jurema sagrada talvez se tornasse artigo de luxo no mercado pan-americano, e o açaí exportado em potes de cerâmica para os Andes. Tudo isso enquanto a Europa ainda brigava sobre quem ia dominar qual pedaço de mar. Mas antes que você imagine um paraíso idílico e pacífico, lembre-se, mesmo sem Portugal, outros europeus estavam de olho nesta nova terra. Espanhóis, franceses, holandeses, todos estavam com suas bússolas apontadas para o Atlântico Sul. E se Portugal não chegou primeiro, é bem possível que outro império o fizesse. Neste cenário alternativo, talvez o Brasil tivesse sido colonizado pela França. Imagine isso. Em vez de ordem e progresso, nossa bandeira poderia ter um grande galo azul e branco com os dizeres Liberté, Égalité, Caipirinha. Em vez de sermos ensinados a cantar o hino nacional com aquele fôlego de apneia, talvez cantássemos La Marseillaise enquanto comemos baguete com picanha. A cidade de Paris-Rio poderia ser a capital. Em vez de novelas, a TV teria dramas existenciais com atores fumando em preto e branco. Mas digamos que nenhuma potência europeia consiga manter presença permanente aqui. As nações indígenas, por sua organização, resistem a qualquer tentativa de colonização por séculos. Com o tempo, surgiria um estado indígena unificado, talvez chamado de Pindorama, que é como os tupis chamavam esta terra. Pindorama poderia ter se tornado um polo de saber botânico, medicina natural e astronomia empírica. Ao invés de Harvard ou Oxford, estudantes do mundo inteiro poderiam vir aprender na Universidade de Tecoapoti, com aulas dadas sob uma oca e acompanhadas de um bom cauim. Culturalmente, o mundo teria muito a ganhar, ou pelo menos experimentar algo novo. Ritmos como o maracatu, o coco e o toré poderiam ter se espalhado globalmente como o samba e a bossa nova fizeram. A medicina tradicional baseada em plantas da floresta tropical talvez se tornasse a base da farmacologia moderna. E o idioma predominante talvez fosse o Nhengatu, uma língua tupi-guarani que teria se desenvolvido como idioma oficial das relações interétnicas. Quanto à economia, bom, sem o extrativismo colonial, o desenvolvimento econômico de Pindorama seguiria um modelo descentralizado, mais voltado à sustentabilidade e ao bem comum. Nada de monocultura de cana e café para enriquecer meia dúzia de senhores de engenho. Em vez disso, sistemas agroflorestais poderiam ser a base da economia, misturando agricultura, reflorestamento e preservação ambiental, um tipo de capitalismo comunitário indígena. Agora, imagine o mundo moderno sem o Brasil que conhecemos, sem futebol brasileiro encantando multidões, sem carnaval com suas escolas de samba e carros alegóricos gigantescos, sem Tom Jobim, sem Pelé, sem a ginga do povo brasileiro que mistura tudo e transforma em arte. O mundo seria mais cinza, convenhamos, e os memes nunca existiriam. As piadas de que, no Brasil, até o papagaio joga futebol, ou que só aqui você vê um cara vendendo milho no meio de um engarrafamento. Claro, esse cenário tem seus desafios. O Brasil moderno, com todas as suas falhas e contradições,
é também fruto de uma história que nos trouxe até aqui. Sem a colonização portuguesa, talvez nunca tivéssemos experimentado a mistura única que nos faz ser quem somos. Ou talvez teríamos inventado um outro tipo de mistura, com outro nome, mas com o mesmo espírito, criativo, resiliente, alegre. No fim das contas, pensar "e se" não é sobre querer mudar o passado, mas sobre entender melhor o presente. Imaginar um Brasil nunca colonizado é um convite a refletir sobre as possibilidades que ignoramos, as vozes que foram silenciadas e os futuros que ainda podemos construir. Então, da próxima vez que você ouvir que o Brasil começou em 1500, lembre-se, antes disso já havia muita história por aqui e talvez em um universo paralelo essa história esteja viva, pulsante e ensinando aos europeus como cuidar de uma floresta. E você, o que acha que aconteceria se o Brasil nunca tivesse sido colonizado por Portugal? Conta aqui nos comentários. E não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para mais histórias alternativas como essa.